Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Tudo em paz? Eu digo boa noite, mas sabe Deus que hora vocês estão vendo isso aí, né? Vamos lá, gente, para nossa sétima aula hoje, né? Falando aí sobre algumas coisas importantes para a nossa vida, e aí principalmente para quem vai se batizar, né? Que é o objetivo aqui das nossas aulas. Mas o importante é aprender, né? Você que está aprendendo com a gente aí, parabéns, né? Vamos seguindo nesse propósito, beleza? Deixa eu jogar minha tela para vocês então, para a gente já partir para nossa aula. Hoje vamos falar sobre os princípios batistas, os princípios da Igreja Batista, que é o que realmente nos difere das outras igrejas, né? Hoje a gente tem um sério problema porque nós temos muitas igrejas batistas que são conhecidas como batistas renovadas. Deixa eu até colocar bem aqui para você. Nós temos aí batistas renovados, colocando mais no masculino. O que são os batistas renovados? São os batistas pentecostais, beleza? Então, são as igrejas batistas que se tornaram renovadas, a gente usa esse nome, né? Eles usam esse nome, aliás, porque eles surgiram depois da Igreja Assembleia de Deus, né? Que chegou no Brasil há cento e poucos anos, né? Cento e alguma coisa, não lembro exatamente aqui. Então, essas igrejas, por influência do pentecostalismo, né? Sobretudo a Igreja Assembleia de Deus, né? Aquela coisa toda de falar em línguas estranhas e tal. Algumas igrejas batistas, né, por influência, se tornaram pentecostais. E aí eles assumiram essa nomenclatura de batistas renovados, né, como se os outros fossem antigos, né, ou tradicionais. Ficou os renovados e os batistas tradicionais, né. Nós somos os tradicionais, nós não somos renovados, né, digamos assim, e nós somos os tradicionais da Convenção Batista Brasileira. Vou até colocar aqui entre aspas também, que é a convenção mais antiga, que é dos primeiros batistas que chegaram aqui no Brasil, né? É da Convenção Batista Brasileira, conhecida também como CBB. As igrejas batistas tradicionais, né, as mais antigas, elas são filiadas a essa convenção e, e mantêm os princípios que nós vamos falar hoje, né? Então, essas características aí das igrejas batistas, igrejas co-irmãs da nossa igreja, beleza? Aí a gente tem as convenções estaduais, né? No nosso caso, a COBAPA. Nós temos aí, por exemplo, a Ordem dos Pastores, né? Que é vinculada a essa convenção das igrejas batistas brasileiras, a linha tradicional aqui do Brasil, beleza? Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí para a gente conversar mais sobre isso. Mas vamos lá, qual é a grande diferença das igrejas batistas para as demais igrejas, né, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo? Aqui no estado do Pará, por exemplo, a igreja batista, né, não é mais forte, não é a denominação mais bem representada. Aqui é muito forte, né, a igreja Assembleia de Deus. Mas você vai a outros estados, isso muda muito, né? Tem estados aí que as igrejas mais fortes são as igrejas presbiterianas. Em outros estados, as batistas são mais fortes, né? Enfim, isso varia muito de acordo com a cultura local, né? Isso contribui muito. Mas vamos lá. O que são, então, as igrejas batistas e quais os princípios batistas? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês a informação de que os batistas foram fundados, a doutrina batista foi fundada, digamos assim, por dois homens, né? John Smith, vocês não precisam gravar esse nome, mas eu vou só colocar aqui para vocês saberem. Smith, esse mesmo pronuncia, né? E Thomas Harris, acho que é assim que se fala também. Thomas Harris. Beleza, acho que tá certo. Deixa eu ver aqui, tá certo. Beleza? Então, John Smith e Thomas Harris. Quem são esses caras? Esses caras são os responsáveis pela implantação, digamos assim, das igrejas batistas numa cidadezinha chamada... Deixa eu tentar escrever aqui.
Isso. Então, esses homens, né, implantaram a doutrina batista em 1612, olha o tempo aí, nessa cidade aí que fica próximo a, a, a Londres, né, capital da Inglaterra, beleza? Essa cidade aqui foi a cidade onde surgiu o Batista. E como foi que eles surgiram? Na verdade, John Smith era como é que chama? Sacerdote, né? Um pastor lá da igreja anglicana. E o que é a igreja anglicana? A igreja anglicana era a igreja oficial da Inglaterra, né? É tanto que era conhecido como igreja anglicana ou igreja da Inglaterra. O Estado, né, criou uma igreja. A gente já viu isso, né, em alguns lugares, né? A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, que o governo inglês tem poder sobre ela, né? Assim como a igreja é, católica apostólica romana, né, foi criada ali sob a administração de Roma. Então, é uma igreja ligada ao Estado, e aí muitos cristãos eram perseguidos por isso, porque ou você concordava com aquilo que estava dizendo ali, né, ou então você estava fora da igreja e você começava a ser perseguido. O que de fato aconteceu. Thomas Harris, ele morreu em 1615 na prisão, porque ele escreveu, né, um livro lá, dizendo que o rei não tinha que interferir na salvação, né? A salvação era individual entre o Deus e o homem, e o rei não tinha esse poder de interferir na salvação do ser humano. O resultado disso, ele morreu na cadeia, né? Mas a grande característica dos batistas é exatamente essa liberdade religiosa, né? O rei não tem nada a ver se você é macumbeiro, se você é ateu. A política, o Estado não tem nada a ver com isso. E aí, então, surgiu as igrejas batistas. A grande característica, a grande curiosidade, né, é que John Smith era um pastor anglicano. Ele se batizou depois de adulto, né, depois de entender tudo isso, e batizou Thomas Harris no mesmo dia. E aí, a partir disso, pessoas começaram a seguir eles, porque eles começaram a se batizar conscientemente, né? Todo mundo havia sido batizado criança. Para quem não sabe da história, a igreja anglicana é muito parecida com a igreja católica, né? Só que o governo inglês criou a igreja anglicana com os dogmas católicos, né? Não há diferença, na verdade, não há muita diferença. Então, eles entenderam que era necessário se batizar adulto e eles começaram a batizar adultos, né? E aí foi surgindo, então, o movimento batista, né? Os batistas, ou aqueles que batizam de novo, né? Enfim. Surgiu, então, o povo batista em 1612, na cidade de Spitfield, acho que se lê assim, Spitfield, na Inglaterra, ali nos arredores de Londres, beleza? Essa é a história do Batista. Então, nós existimos aí há cerca de 409 anos, né, no mundo, beleza? Outra coisa interessante, todas as igrejas batistas, elas estão, de uma certa forma, ligadas a essa história, né, continuadores da reforma. Vamos lá, então, para os princípios da igreja batista. Lembrando que esses princípios são das igrejas da CBB, né, das igrejas tradicionais. As igrejas renovadas têm outros princípios, outras doutrinas, enfim. Carapanã, aqui. Então vamos lá pensar nesses princípios aí. Eu vou listando aqui, vocês vão anotando aí quem puder, né? Então, o primeiro princípio que a gente tem aí como característica das igrejas batistas, que forma aí a nossa identidade batista, é a... Deixa eu encontrar aqui. Vou trazer para vocês. Pronto. A aceitação das escrituras como única regra de fé e conduta, ou fé e prática. Beleza? Então, que implicações tem essa? O que isso quer dizer? O nosso único manual de regra, né, que rege as nossas doutrinas, é a Bíblia. Aquilo que está escrito é o que nós acreditamos. O que não está escrito não serve de regra para a gente, né? Nossa regra não é, por exemplo, um sonho, uma visagem, porque o pastor, né, dormiu e sonhou isso e tal. Isso é muito interessante, muito legal, a gente respeita muito. Mas isso não é a nossa regra, não podemos seguir isso,
porque o nosso padrão é as Escrituras, né? Era o que Jesus fazia, foi o que os apóstolos fizeram e é o que a igreja deve continuar fazendo, né? Uma vez que, se a gente for atrás das experiências de todo mundo, o que todo mundo acha que é certo, o que todo mundo acha que é errado, a gente não vai dar certo, né? Vai dar uma confusão tremenda. Então, precisamos de um padrão, precisamos de um modelo. Qual vai ser esse modelo? Vai ser a Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia diz que é certo, vai ser o certo. Aquilo que a Bíblia diz que está errado, vai ser errado. Mas eu não concordo. Você tem esse direito. Mas a nossa regra é a Bíblia, beleza? Um outro princípio que nós defendemos aí ao longo da história, as igrejas batistas defendem, é o conceito de igreja, né? E aí aqui você vai tentar ligar aí com a aula passada, né? O que é igreja, de que tipo de igreja nós estamos falando. Mas o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Lembra da aula passada que nós tentamos fazer uma distinção entre o que é a igreja de Deus, né? Igreja que vai morar no céu, né? O povo lá, raça eleita, sacerdócio real, sal e luz, os ovelhas de Cristo, né? Igreja espiritual e a igreja institucional, né? O rol de membros, o presidente, né? Quem pode, quem não pode. O irmão foi expulso do rol de membros. Por quê? Porque ele estava em pecado e tal. Então, esse conceito aqui, ele tenta como eu vou dizer? Ele tenta contemplar as duas realidades, beleza? Então, é o conceito de uma igreja como sendo uma comunidade local, obviamente, democrática, ou seja, né, as pessoas são eleitas democraticamente, não há um dono, não há um presidente, a igreja é autônoma, né? Não é uma empresa que manda, não é o governo, somos nós mesmos que tomamos nossas decisões, porque a gente entende que todo cristão, ele é um templo do Espírito Santo, então Deus fala, né, com a igreja, né, com o povo todo, o povo reunido em oração. Deus comanda, Deus coordena, Deus usa, formado de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então, para tentar caracterizar nesse grupo aí como um grupo de crentes, a gente espera, né, que todo mundo seja convertido e biblicamente batizado, ou seja, batizado por imersão, por uma questão de controle, né, digamos assim. É um conceito que tenta organizar aquilo que a gente viu na semana passada, né? É claro que dá mais coisas se você quiser discutir e tal, e dá mais pano para manga, como diz a história. Beleza? Então, o conceito de igreja é esse aí. Quem tiver com alguma dúvida pode voltar na aula anterior, que a gente esmiuça mais isso. Um outro princípio importante para a igreja é esse aqui. E esse aqui é a característica das igrejas batistas, né? A separação entre igreja e Estado, né? Entre igreja e as alianças políticas. Por quê? Porque esse era o grande problema, tem sido o grande problema da igreja no decorrer de toda a história, né? Desde da Igreja Católica Apostólica Romana, né, em 300 depois de Cristo, quando a igreja começou a se aliar com o Estado, né, com o rei, fazer algumas alianças, a igreja vai perdendo a sua característica de povo de Deus. Por quê? Porque a gente, como igreja, né, a Bíblia vai dizer que nós somos, né, nação santa, tal, né? Temos uma outra pátria e coisa e tal. Só que quando a igreja começa a misturar com essas coisas desse mundo, a gente começa a perder o foco e começa a militar e defender coisas desse mundo, né? A igreja deve existir para coibir, né, para resistir a muitas coisas erradas que a política mundana, né, mundana que eu digo é desse mundo, né, passageira, humana, que a política humana faz. Os pastores, nós deveríamos estar com os nossos políticos para repreender, para mostrar coisa errada, para orar com ele, né? Assim como eram os profetas, né? Chegava lá no rei e dizia, olha, tá errado, você não é para fazer isso, vocês estão longe de Deus, a mão de Deus vai pesar, o pau vai quebrar. E não é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto pastores aí fazendo alianças extremamente interesseiras, né? Querendo se dar bem, e o político dá uma oferta para a igreja toda vota nele e vira essa bagaceira aí que a gente está vendo. E aí a igreja, ao invés de defender algumas coisas, acaba encobrindo aí para se dar bem na história, né? A gente já viu vários exemplos disso. Então, a Igreja Batista ela surge com essa característica. Olha, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, tem que estar separado do Estado. A gente vai voltar
nós vamos, né, conhecer os políticos, é claro, com certeza, né? Eu acredito que é interessante a igreja ter representantes políticos, nada contra, mas a instituição, a igreja, não vai ficar defendendo nada, defendendo esquerda, direita, para trás, para frente, porque não é esse o nosso objetivo, beleza? Então, é um dos princípios batistas essa separação entre igreja e Estado. Na época de política, né, moço, como eu recebo pessoas aqui, né, vereadores e o pessoal do conselho tutelar querendo falar na igreja. Eu digo, olha, se você quiser, depois do culto, vir conversar com os irmãos, pode ficar à vontade, né? Se você quiser que eu ore por você, depois do culto a gente até ora. Mas abrir o púlpito, né, parar o culto para fazer propaganda política, a gente não pode fazer, porque fere os nossos princípios batistas, beleza? Isso aí é algo importante e, na minha opinião, é algo que nos difere muito de outras igrejas, né? Nós não temos um candidato, a igreja não vai se envolver, o pastor não vai para nenhuma carreata, porque nós temos mais o que fazer, né? Nós vamos pregar o evangelho aí, que é para isso que nós estamos aqui. Beleza, gente? Um outro princípio bíblico é a liberdade de consciência. Cadê minha tela? A liberdade de consciência. O que é isso? Todos nós somos livres para pensar naquilo que nós queremos pensar e achar o que nós queremos achar. E ninguém tem esse poder sobre nós, né? Cada um de nós somos responsáveis pela nossa consciência e nós vamos responder diante de Deus pela nossa consciência. Ok? Então, não há, por exemplo, uma interferência entre o que o outro deve pensar, ou tolir o outro, né? Não. Você não pode ser ateu. Você tem que ser crente. Você tem que ser batista. Você tem que ser cristão. Você tem que ser católico porque todo mundo da sua família é católico. Então, ao contrário, né? Tem que ser da igreja batista porque toda a sua família é da igreja batista. Então, isso não existe, né? Vai contra os nossos princípios, porque os nossos princípios entendem ele. A Bíblia nos apresenta que todos nós somos livres na nossa consciência, né? É aquilo que salvo engano, Deuteronômio vai dizer, né? Todo dia eu coloco diante de você, né, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas a decisão é com você. Escolhe a vida se você quiser viver, mas todos nós estamos, de certa forma, responsabilizados aí naquilo que diz respeito à nossa consciência. O outro princípio fala exatamente né, sobre isso, ou vem complementar essa ideia, porque fala da a responsabilidade individual de cada crente. A responsabilidade individual diante de Deus. Nesse sentido aqui, a gente está falando agora especificamente da salvação. Quem é responsável pela sua salvação? Você. Mas a minha mãe é crente. Que bênção, meu irmão. Mas o responsável pela sua vida espiritual é você. Né? Quem vai prestar conta é você. Mas a minha mãe ora por mim. Amém. Continue orando, né? Ore por ela também. Mas, no que diz respeito à salvação, você vai prestar conta diante de Deus. Isso aqui é um rompimento muito grande com a igreja anglicana e a católica, porque nessas igrejas, né, há o entendimento de que, por exemplo, alguém morreu e, não, mas vamos fazer uma reza, né, porque pode ser que essa pessoa esteja em pecado, né, esteja aí no débito, né? Então, vamos fazer algumas coisas boas, vamos rezar um texto, vamos tal numa forma de tirar alguém do purgatório, né? Aquela ideia de que as nossas ações aqui, o sacrifício, nossa oferta, vai refletir no mundo espiritual e aí Deus vai tirar alguém do purgatório, né? Vai levar alguém para o céu. Né? Se eu não acender uma luz, o pessoal não vai achar o caminho do céu. Então, esse princípio vem romper com tudo isso. Quem é responsável pela salvação foi ele. Mas já morreu. Então não há nada o que fazer, né? A Bíblia diz que depois da morte segue-se aí o juízo, né? Não adianta acender vela, não adianta fazer culto de 7 dias, um mês, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se aí o juízo e que cada um vai responder por si diante de Deus. Beleza? Então, cada um tem sua responsabilidade, você não pode salvar o seu marido, não pode salvar o seu filho, ore por ele e tal, mas deixe ele consciente de que, diante de Deus, todos nós somos responsáveis, né, pela nossa própria salvação. Amém? Cada um tem que fazer a sua escolha, tomar a sua decisão, carregar a sua cruz. É o que diz a Bíblia. Beleza? O último princípio aí defendido pelas igrejas batistas ao longo da história, esse princípio aí,
que fala da autenticidade e apostolicidade da igreja. Pastor, o que é isso? É a ideia de que toda a igreja batista, né, enfim, outra igreja, ela é autêntica, ela é singular, né? Ela é autônoma, a gente já falou sobre isso, e ela é autêntica na sua identidade, né? Autenticidade. Ela tem o seu padrão próprio. Nós somos aqui batistas, por exemplo, nesse momento da Igreja Batista do Icuí, e nós não podemos, por exemplo, não, a gente quer fazer uma igreja igual a igreja em São Paulo, igual a igreja dos Estados Unidos. Não vai dar certo isso porque cada igreja, né, e agora estou falando de pessoas, tem a sua característica própria. Claro que a gente respeita esses princípios, né? A Bíblia é o padrão, só que cada uma vai se comportar de um jeito diferente porque está em culturas diferentes. Então, cada um precisa ser autêntico e entender a sua realidade e, dentro da sua realidade, desenvolver os princípios bíblicos cristãos e respeitando aí, por exemplo, no caso aí agora, os princípios batistas, né? Beleza? Então, é característica das igrejas batistas respeitar cada uma o seu padrão, cada uma um estilo de música, cada uma um horário que é melhor para os irmãos. Tem algumas regiões, né, que o pessoal usa muita roupa porque é muito frio, né? Aqui no norte já nem tanto, né? Aqui já é mais frio, a gente tem inclusive um problema sério com isso, né? Mas cada uma tem sua característica regional e as igrejas batistas respeitam isso, né? Não há o padrão. Não, porque todo pastor batista tem que usar terno. Nem sempre, né? Nem sempre. Não, porque todo culto é domingo de manhã. Nem sempre, irmãos. Às vezes não dá. Tem igreja batista que o culto é durante a semana. Tem igreja batista que não tem domingo à noite. Enfim, e a pandemia mostrou muito isso, né? Vai lá. Então, isso é a autenticidade da igreja e a apostolicidade. O que é isso? É mostrar que toda a igreja ela vai tentar imitar ou seguir, né, o padrão dos apóstolos. Então, ao mesmo tempo que todos nós somos diferentes, qual é o padrão para a gente imitar, né? Para a gente ter como base é a Igreja dos Apóstolos. Atos 2, se você quiser ler lá, né? E estavam de casa em casa, e partiu o pão e tal. Qual é o modelo? Qual é a nossa referência, né? Quem a gente está seguindo? Porque, de certa forma, nós sempre estamos imitando alguém de alguma forma, né? É o dos apóstolos, é a Igreja de Atos, né? A gente volta lá para o primeiro princípio, de que é aquilo que está na Bíblia que a gente vai atrás, né? O que fugir da Bíblia, né? A gente entende, muitas vezes acha bonito e tal, mas o nosso padrão, o nosso modelo é sempre a Bíblia, beleza? Então, o último princípio aí é a autenticidade da igreja, né? Cada igreja é autêntica, cada igreja constrói a sua rotina, né? As suas músicas, respeitando os princípios bíblicos. E o modelo ideal para a gente sempre é a Igreja dos Apóstolos. Né? Não, mas a igreja lá da Cidade Nova, a igreja lá de São Paulo. Amém, bonito, né? Vamos tentar aí aplicar para a nossa realidade aquilo que dá. Mas não que seja um padrão, né? Não que seja aí uma ordem congelada, né? Não, todas as igrejas batistas têm que ser assim. Isso não existe nas igrejas batistas. Beleza? Não existe uma roupa, não existe um tipo de prédio, não existe um tipo de música padrão. Nós estamos aí para nos adaptar ao lugar e ao tempo que nós estamos. O único padrão que existe para a gente é as igrejas dos apóstolos, né? Atos 2. Beleza? Então, são esses os princípios das igrejas batistas. Essa documentação está no site da Convenção Batista Brasileira. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. E é interessante vocês darem uma olhada lá só para constar mesmo de como é que funciona algumas coisas. Vamos lá, estão me vendo? Então, vamos lá. Se vocês puderem, né, quiserem acompanhar esse material, esse é o site da Convenção Batista Brasileira, né? Aqui temos o nosso executivo, o pastor que nos representa hoje, né? Às vezes tem algum evento dos batistas mundiais e tal. É ele que representa as igrejas batistas do Brasil, né? As tradicionais. Tem a convenção anualmente, né? Da CBB também. Esse ano foi pela internet. E as igrejas do Brasil inteiro, elas estão lá organizadas. Diante disso, nós temos aqui, por exemplo, se você for aqui, quem somos, né? E tem aí o que é a Igreja Batista, a organização, no que nós cremos, o futuro, enfim.
nós temos a declaração doutrinária, que é o documento que eu extraí essas informações. Enfim, está aqui o que a gente falou, né? Separação de igreja e Estado e tal. O conceito, né, de escritura, o conceito de Deus, né, todos com referência, se você quiser olhar depois, eu acho isso muito importante. O que é Deus Pai, o que é o Deus Filho, está aqui as referências. O que é o Espírito Santo, né? Muito interessante dar uma olhada aqui nesses princípios e nesses textos bíblicos aqui que a gente tem como base, né? Ninguém está aqui defendendo com base em sonho, visão, não, porque eu acho que o Espírito Santo faz cosquinha. Não, não, tem que estar na Bíblia. Bíblia é o padrão. O que é o homem, né? A doutrina do homem, o que é o pecado, o que é salvação, o que é eleição, né? Essa história de Deus nos escolheu, está tudo aqui. O que é reino de Deus, o que é a igreja, tem vários textos aqui. O que é o batismo e a ceia, o que é o dia do Senhor, que a Bíblia tanto fala. Enfim, o Ministério da Palavra, mordomia, evangelização, educação. Esses são alguns parâmetros, né, que a Igreja Batista tenta organizar aí para funcionar como instituição, né? Se você tiver alguma dúvida, procure aqui, dê uma lida nesse material aqui, porque é isso aqui que nos representa, né? Esse modelo aqui representa as igrejas batistas de todo o Brasil, né? Você não está perdido aqui no bairro do Ipuí, por exemplo, mas existe uma rede de igrejas, todas defendendo esses mesmos princípios. Beleza, gente? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí, pelo Instagram, pelas redes sociais. E o nosso objetivo é colaborar aí para o seu crescimento. Beleza? Um forte abraço, então. A gente volta na próxima aí, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe.